Olá, meu nome é Lara e eu vou iniciar a apresentação sobre a organização, composição e competência do STJ. Bom, a minha equipe é formada por Adriele, Anne, Camila, João Borba, Ivânia, Lara, Laila, Luiz Gustavo e Matheus. Ivânia e João vão explanar sobre o assunto Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o STJ. Tribunal Federal de Recursos, criado pela Constituição de 1946, é instalado em 1947, como segunda instância da Justiça Federal. O TFR é relembrado nesta, mostra que tem finalidade de aproximar o judiciário do cidadão brasileiro, relevando a formação da cultura jurídica dos países com as suas ideias e personagens. A exposição, inaugurada em 1990, permite uma viagem aos tempos em que a justiça funcionava de maneira quase artesanal. Prova disso é a mesa de madeira com estrutura em ferro, na qual os processos eram montados, utilizada até 1992. A mobília traz as marcas das perfurações dos documentos que eram feitos com sovela em um tipo de agulha grossa e depois com furadeira, para ali serem amarrados com barbantes. Também compõe a mostra a mesa de julgamentos original da primeira sede do TFR no centro do Rio de Janeiro. Além disso, a exposição reúne processos, documentos, mobílias, vestimentas e fotografias que retratam como era a atividade judiciária do Tribunal Ancestral do STJ. O Supremo Tribunal Federal, STF, é o órgão de maior hierarquia do Poder Judiciário brasileiro, equivalente à Suprema Corte. Em outras nações, é encarregado primeiramente de defender a lei máxima do país, a Constituição, sendo a existência máxima do judiciário. Suas decisões são finais e incorrigíveis. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima da justiça no Brasil. É formada por 11 juízes chamados ministros, que são escolhidos e nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal. O STF exerce uma longa série de competências, entre as quais mais conhecidas e relevantes: o controle da constitucionalidade, através de ações diretas de inconstitucionalidade. O STF também deve processar e julgar, originalmente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Esta previsão também vem prevista no artigo 86 do
da Constituição Federal de 1988. Além disso, também é de competência do STF, que se refere ao primeiro órgão de justiça. Os tribunais regionais federais são o órgão máximo da estrutura da Justiça Federal. Sua criação e os requisitos para sua posse foram previstos pela própria Constituição, como órgão integrante do Poder Judiciário e como são responsável por parte significativa de processo, além dos precatórios, eles estão atolados. Supremo Tribunal de Justiça STJ, em suas 3 décadas de existência, cuja instalação deu em 7 de abril de 1989, tem criado jurisprudências essencial para a adequada aplicação do dispositivo do SCA e de outros instrumentos jurídicos de proteção às crianças e adolescentes. O Superior Tribunal de Justiça surgiu com a Constituição de 1988, sendo instalado efetivamente em abril de 1989. Corte Superior de caráter eminente, técnico de seus 33 membros, tem o título de ministros, obedecem critérios, registros de nomeação estabelecida pelo artigo 104 do parágrafo 1 e 2 da Constituição. Sendo o Superior Tribunal de Justiça o protetor maior da ordem jurídica federal, que possui como atribuição a interpretação da lei federal, bem como é a última instância em matéria infraconstitucional, que tem como função maior separar a legislação federal da estadual e municipal. Ele é composto por 33 ministros nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre brasileiros natos e naturalizados, com menos de 65 anos e mais de 35 anos, dotado de reputação pura e notável saber jurídico. Após são sabatinados pelo Senado Federal, sendo aprovado pela maioria absoluta perante a Comissão de Constituição e Justiça, que posteriormente delibera as condições de ser ou não nomeado ao cargo. Esses ministros são divididos em 1/3 de desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, em lista tríplice. 1/3 de desembargadores dos tribunais regionais federais, em lista tríplice. 1/3 de advogados e membros do Ministério Público, em partes iguais e alternadamente. Sendo assim, compõem a regra do terço, conforme o artigo 104 da Constituição Federal de 88. Definidas no artigo 105 da Constituição Brasileira, o STJ possui competências divididas em recursal e originária. Na recursal, se alcança a Corte Superior por meio de recursos ordinário ou especial. Já a originária é aquela que se inicia no próprio STJ e diz respeito a circunstâncias com ações específicas, discriminada na Constituição Federal, como o julgamento nos crimes comuns dos governadores dos estados e Distrito Federal, desembargadores do TJS de estados e Distrito Federal,
membros dos tribunais de contas, juízes dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho. As 3 seções do STJ são especializadas. Dentro de cada especialidade, elas julgam mandados de segurança, reclamações e conflitos de competência. Cada seção reúne ministros de 2 turmas e são compostas por 10 ministros e subdividem-se em direito público, a exemplos, impostos, previdência, servidores públicos, indenizações do Estado, que compõem a primeira seção, e turmas, primeira e segunda. Direito privado, a exemplos, comércio, consumo, contratos, família, que compõem a segunda seção, e turmas, terceira e quarta. E direito penal, a exemplos, crime em geral, federalização de crimes contra os direitos humanos, que compõem a terceira seção, e turmas, quinta e sexta. Também é de competência do STJ os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministros de Estado ou comandantes, Marinha, Exército ou Aeronáutica. Revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. Conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de cumprir as cartas rogatórias. Julgar em recursos ordinários as causas em que forem parte estados estrangeiros ou organismo internacional, de um lado ou de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e território, quando contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. E assim terminamos a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.